Agora sobre o Campeonato Carioca de 2025, que pode voltar a ter transmissão da TV Globo. Você vai lembrar que em 2020 houve um rompimento, tudo por causa de uma má relação do Flamengo com a Ferj e também com a Rede Globo. O contrato foi rescindido, na oportunidade o Flamengo trabalhava pela lei do mandante. Diante desse cenário, o Campeonato Carioca passou a ter dificuldade em vender direitos de transmissão e vem sendo exibido nos últimos anos pelo Band Esportes. Pois bem, de acordo com o jornalista Flávio Rico, negociações bastante avançadas para que a Globo, em parceria com a Band, faça a transmissão de alguns dos jogos na próxima temporada, com o aval do Flamengo e de todos os outros grandes clubes do futebol do Rio de Janeiro. Queria saber a sua opinião a respeito do tema. Use o espaço para comentário e deixe registrada a sua opinião. Só para lembrar, no vídeo da manhã já havia contado para vocês que Fluminense, Botafogo e Vasco não têm acordo com a Globo para o Campeonato Brasileiro e sim com a LFU. O Flamengo é o único representante carioca na Libra, mas ainda assim a Globo não vai ter o direito a transmitir todas as partidas do Flamengo. Ela vai exibir os 19 jogos do Flamengo como mandante e também quando o Flamengo for visitante e estiver enfrentando um time da Libra. Bora mudar de assunto e falar agora sobre o Vasco, mais especificamente sobre Rian, que segue na mira de John Textor. O dono da SAF do Botafogo pretende comprar o Rian nas próximas semanas para decidir num futuro onde colocar o atacante de 18 anos de idade, que ainda não conseguiu explodir com a camisa vascaína, mas é tratado como a grande joia, o jogador mais valioso do atual elenco, aquele que pode garantir a maior quantia financeira em um negócio a curto e médio prazo. Importante lembrar também que o Rian tem contrato com o Vasco somente até dezembro de 2025 e diante da dificuldade da renovação de contrato, é provável que ele seja negociado na próxima janela de transferências. Multa rescisória de 80 milhões de euros, Vasco sonha com algo na casa dos 15 milhões de euros para que possa negociá-lo. Recentemente, olheiros do Leão estiveram assistindo a Fluminense e Botafogo, ou melhor, Fluminense e Vasco, gostaram daquilo que viram do Rian e deram a aprovação para que a negociação seja concretizada. Agora é o Textor quem negocia com o Pedrinho e com os representantes do atleta Rian, que é filho de um ex-zagueiro, o Valquimar, que também teve passagem com a camisa Cruz Maltina. Pergunta que eu quero deixar para você, vascaíno: vale a pena vender o Rian? Qual o valor ideal para esse negócio? Já marca a sua opinião no espaço para comentários, beleza? Na sua opinião, destaque da partida de ontem, acredito que seja o Dimitri Payet ou os destaques, porque o Vasco, principalmente ali nos 30 minutos do primeiro tempo, que consolida esses 3 pontos importantes e na tabela do campeonato visando a classificação para a competição internacional, o Vasco em 30 minutos consegue decidir a partida. 3-0, brilhante a participação do Payet. Quando a família do Payet está em São Januário, esquece, meu camarada. Ele brilhou, ele foi diferente e, claro, foi importante nesses 3 gols. Daqui a pouco eu vou falar sobre quebra de tabu no comando do técnico Rafael Paiva, mas eu quero trazer esse destaque primeiramente do Payet. O Vasco da Gama nunca perdeu em jogos com participação em gol do Dimitri Payet. 13 jogos, 9 vitórias, 4 empates, 79,5% de aproveitamento. Payet, em 13 partidas, são 7 gols e 10 assistências em participação em gol. Então o Payet é diferenciado. O Vasco nunca perdeu quando o Payet faz gols. Interessante esses números. Eu quero trazer o destaque do Payet em 2024. 34 partidas, 26 como titular, 5 gols e 9 assistências. Claro que esses números dá para melhorar, dá para ficar mais satisfatório, até porque numa participação, numa atuação de gala, o Vasco faz um primeiro tempo de almanaque para cima do Bahia, com o destaque do Payet, fez jus aí ao salário de 1,5 milhão. E daqui a pouco eu vou trazer uma informação importante. Mais um destaque da partida, galera, o Puma Rodrigues. O Puma vai se consolidando e vai conquistando a titularidade como ponta. Inclusive, ele revela na zona mista que agrada ele esse tipo de jogo, agrada ele esse posicionamento e até mesmo buscando aí uma titularidade na seleção do Uruguai, jogando dessa forma na seleção uruguaia. E o Puma, que teve aí 65 minutos jogados, foi fundamental ali no gol do Emerson Rodrigues,
ele dispara uma bomba. Ele já tinha tentado um chute parecido no início da partida, quase fez um gol contra o Atlético Mineiro, muito parecido. Teve ali a defesa do goleiro do Atlético, do Everson, que acabou indo para fora, quase aquela bola vai para o gol. E o seguinte, ontem ele dá o goleiro do Marcos Felipe dá o rebote no chute do Puma e o Emerson Rodrigues abre o placar 1-0 para o Vasco. Então o Puma foi essencial também, destaque, uma grande chance, dois passes decisivos, 4 interceptações, 2 desarmes, nenhum drible sofrido. Parabéns, Puma Rodrigues. Outro destaque também é o Matheus Carvalho. Eu acho que num todo, principalmente no primeiro tempo, a forma que o Paiva ele arma a equipe taticamente, fazendo com que o Galdames, como volante, ajudasse bastante o Matheus Carvalho. É isso que o Vasco precisa. Quando o Galdames ele entra para ser titular, ele até foi muito questionado, mas o Galdames ontem entendeu o que o Paiva pediu, dele ajudar mais na marcação, dele compor mais o meio de campo, já na ausência do Hugo Moura. Então isso acabou ajudando, consolidando mais, fortalecendo mais o meio de campo, o Vasco saindo bastante em velocidade. Gostei muito dessa pressão pós-perda do Vasco, que deu ali os contra-ataques, deu ali o contra-ataque, deu ali o desarme para o gol e o chutaço do Dimitri Payet no terceiro gol. E aí, galera, no segundo tempo, eu acho que entra a questão física. O Vasco cansou e, além de cansar, não conseguiu praticar, entre aspas, ali o antijogo. Segurar mais a bola, fazer aquela cera. E o Vasco buscando o quarto gol, que era interessante. Acho que o Alex Teixeira perdeu muito tempo quando ele tenta tocar a bola. Se eu não me engano, foi para o Payet, que ia chegando ali sozinho, e acaba perdendo o time. Mas teve a oportunidade, o Alex Teixeira teve a oportunidade de fazer o gol e ampliar e decidir a partida no 4-1. Mas o cansaço e as substituições do Rogério Ceni, fortalecendo, colocando, por exemplo, o Lúcio Rodrigues, que foi autor do primeiro gol, já no primeiro tempo, acabou dando uma oxigenada no Bahia, e o Bahia foi para cima. E claro, aí entra outro destaque, né? O Léo Jardim fazendo aquela defesaça no chute do Rafael Ratão, que ainda deu o rebote, ele perde um gol ali praticamente feito, e foi importante demais essa vitória. E o técnico Rafael Paiva exterminador de tabu, né? Quebrando mais um tabu. Aliás, 3 tabus em São Januário. Vamos aqui. 6 anos sem vencer o Bahia numa Série A. Importante. 6 anos é muita coisa. 6 anos sem vencer o Bahia numa Série A. 3 anos sem vencer o time comandado pelo técnico Rogério Ceni. Mais um tabu. E 16 anos sem marcar 3 gols no primeiro tempo em um jogo de Série A. É claro que o Vasco poderia ontem golear. Acabou cedendo 2 gols. Mas importante demais, a última vez que o Vasco marcou 3 gols no primeiro tempo pelo Brasileirão foi em 2008. Vasco 6-1 contra o Atlético Mineiro. Então é isso aí, torcedor vascaíno. Ficamos por aqui com mais um vídeo, né? Após essa vitória maravilhosa do Vasco para cima do Bahia, onde o Vasco encosta muito ali na parte de cima do Campeonato Brasileiro, chegando próximo ao G6 ali, e pode ser, né, que o Vasco acabe beliscando uma vaguinha aí para essa pré-Libertadores, ou até uma fase de grupo, quem sabe. Sabemos que é difícil e, infelizmente, teríamos que ver a felicidade dos rivais, né? O Vasco só conseguiria esse G6 aí, entrando ali G7, G8, caso os rivais daqui do Rio sejam campeões nas suas competições onde estão. Botafogo, que deve muito aí se classificar para a final, né, depois desse 5-0, e o Flamengo na Copa do Brasil sendo campeão para abrir essa vaga, porque o Atlético Mineiro está até abaixo do Vasco agora, e sendo campeão de uma ou de outra não abriria a vaga para G7, G8 no Campeonato Brasileiro. Então, o que você pensa sobre isso aí, torcedor? É melhor torcer para secar os rivais e o Vasco não ir para a Libertadores, ou torcer aí, né, para o Vasco conseguir os pontos necessários para beliscar essa vaguinha no G6 aí, né? A distância é um pouco grande, mas quem sabe, né?